Hoje o meu compartilhar aqui envolve um testemunho e um apelo de fé para cada um de vocês, esse meu pequeno grupo que me segue aqui, que sabe que eu sou uma pessoa de oração, que Deus tem esse chamado na minha vida de intercessão pela nação. E olha o que aconteceu hoje. Eu estava aqui orando pelas famílias do Brasil, da região norte, que estão sendo expulsas das suas propriedades, né? Pelo motivo de um legislar aí da Suprema Corte, dizendo que essas terras seriam desapropriadas para que seriam áreas indígenas, o que é injustificável esses atos, porque se você for parar para pensar a quantidade de índios que nós temos no Brasil, a desproporção de terra desapropriada é ilógico isso. Sem contar o abandono dos índios, né? Que é uma contradição atrás da outra. Mas enfim, isso está sendo feito, é algo muito grave que está acontecendo e as pessoas indefesas elas não estão sendo notificadas, né, pelo governo, elas estão sendo expulsas. A polícia do IBAMA chega lá com todo o armamento, equipamento, helicópteros, viaturas e dá 10 minutos para eles saírem. As casas são incendiadas, o gado confiscado, né? E muitas famílias não têm, às vezes, tempo nem de tirar os seus pertences pessoais das casas. Então, isso é um fato, embora a mídia tradicional não está divulgando isso, mas tiveram denúncias e o Senado, né, teve no plenário uma denúncia confirmada, inclusive o senador Girão e a senadora Damares foram, né, no campo confirmar essas denúncias, se ela é real. Então isso é muito triste e preocupante, porque é um povo que produz, que coloca alimento na nossa mesa e que tem a terra como seu meio de sobrevivência, e essas famílias estão desoladas. Eu vi cenas muito tristes que quebrantaram meu coração. Eu disse: Deus, o Brasil é tão rico, tem tanta terra, que necessidade há de se expulsar, de sacrificar as pessoas que estão produzindo, que estão trabalhando, que estão fazendo uso da terra e agora são impedidas. E aí eu nessa manhã então me dediquei a orar por essas famílias, e foi muito impressionante porque eu tenho o hábito na minha oração de citar acontecimentos bíblicos, né, e colocar esses acontecimentos na oração. E hoje eu falei ao Senhor, Senhor, como no tempo de Israel, quando os medianitas esperavam a colheita e vinham e confiscavam os produtos da terra que eram colhidos pelos israelitas, isso está acontecendo no Brasil. E se você for parar para pensar, é pior ainda, porque não só está sendo confiscado os bens, a produção, o gado, como também está sendo impedido o uso da terra, de uma terra que foi passada de pai para filho, que é escriturada, não é nada ilegal, mas está por uma ordem superior tornando, né, marginalizando essas pessoas. E aí eu estava clamando ao Senhor sobre isso, e aí eu terminei a minha oração, estou ainda aqui no meu quartinho de guerra, e eu fui fazer minha leitura bíblica. E como eu falei também outro dia, eu faço uma leitura na sequência, né? A leitura não é aleatória, é a minha leitura do dia na minha sequência de leitura. E olha que incrível, caiu exatamente no capítulo 9 do livro do profeta Isaías, e eu quero chamar a atenção para vocês de um detalhe que fala aqui na palavra, que é impressionante. Olha só, aqui o versículo 4 do capítulo 9 vai dizer assim: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Gente, se isso aqui não é uma promessa, se isso aqui não é uma sintonia de Deus com o tempo presente, o que seria então? Olha o versículo 5, diz assim: porque toda bota que se anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Então olha só, eu disse para o Senhor: Senhor, são pessoas armadas, é a polícia equipada, arregimentada contra pessoas indefesas, e é exatamente o que está dizendo aqui.
né? Então, isso é ser sanguinário, porque é uma luta desigual, e o Senhor está confirmando isso aqui na palavra. E eu quero ler aqui até o versículo 7, porque aí essa palavra ela é maravilhosa, porque ela é a profecia sobre a promessa do Messias, que viria para libertar o povo do jugo da opressão, porque nós sabemos que o jugo que pesa sobre nós é o jugo do pecado, por isso Jesus teve que vir. Mas olha o que vai dizer lá no versículo 1 do capítulo 9: para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra de morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegrando-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Daí na sequência vem os 2 versículos que eu já li, e depois ele continua dizendo assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então, o governo do Altíssimo, que está sobre Jesus Cristo, que já veio, que já venceu e que está à direita do Pai intercedendo por nós. Que este governo de justiça venha sobre esta causa nesse tempo presente, porque a palavra de Deus é atual e ela condiz com tudo que estamos vivendo. É um ciclo de repetição, mas o único Senhor, Deus justo e verdadeiro, há de intervir por nós nessa nação. Amém?